Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Matheus Lima, um dos monitores do projeto de monitoria remota Simplifísio, e estou aqui para dar início à primeira aula do nosso quadro de aulas, que seria com o tema cortisol e estresse, e como este afeta a imunidade. Então, eu vou dar início a uma parte da aula, depois a Juliana, que é outra monitora, vai continuar e a Lívia vai finalizar. Então, vocês vão perceber que em um momento vai parar a minha voz e vai entrar a das outras monitoras, e assim sucessivamente. O nosso projeto é o Simplifiz, como eu já falei. Temos o nosso Instagram, então nos sigam para acompanhar os nossos posts, venham fazer parte da nossa pesquisa e venham assistir às nossas aulas. Nós estamos vinculados à Universidade Federal de Alagoas. Como eu falei, os monitores do projeto somos eu, o Matheus, a Juliana e a Lívia. Nós somos orientados pela professora Ana Rosa, que faz parte do setor de Fisiologia do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde da UFAL. Bom, gente, primeiro é importante definir cortisol. O cortisol é um hormônio glicocorticoide que é sintetizado na zona fasciculada, uma região da glândula suprarrenal. Calma aí, não fica com medo nem fica com dúvida que eu vou explicar. Como a gente pode ver nessa imagem, aqui é um rim, essa parte redonda. Então, em cima do rim, eu tenho uma glândula adrenal ou suprarrenal. Por isso que ela recebe esse nome, supra de superior e renal de rim. Então, é a glândula que está acima do rim. A glândula suprarrenal é dividida em duas partes: o córtex, que é a parte mais externa, e a medula. O córtex, ele possui algumas zonas, sendo a importante para lá de hoje a zona fasciculada, porque é essa zona que é a produtora do cortisol, como vocês podem ver aqui. Bom, então para dar início eu vou falar um pouco da síntese do cortisol. A zona fasciculada é uma zona cheia de cordões retos e células grandes. Então a gente pode ver na imagem, ó, os cordões retos e as células grandes, células com volume aumentado. E por que essas células são grandes? Porque elas estão cheias de gotículas de lipídios, na linguagem popular, de gordura. Por que essas gotículas de lipídios estão cheias de ésteres de colesteróis? Então, essas células armazenam os ésteres de colesteróis. Porque esse colesterol vai ser o precursor do hormônio cortisol. E esse colesterol pode ser obtido desde a produção intracelular ou através da captação na forma das lipoproteínas LDL e HDL. Como a gente ouve falar no exame de sangue, né? O colesterol bom e o colesterol ruim. Mas a gente sabe que não é assim. Bom, aqui nesse slide eu vou mostrar um pouco do como ocorre a primeira etapa do processo de conversão do colesterol até chegar no cortisol. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos o FC, que é o free cortisol, o cortisol livre. Podem ver que ele vem aqui do HDL e do LDL. Esse cortisol livre pode sofrer a conversão através de uma enzima chamada ACAT, que é a colesterol aciltransferase. Então ele pode ser convertido em éster de colesterol para ser armazenado dentro do citoplasma dessa célula da zona fasciculada. E o processo inverso também pode acontecer através da enzima hidrolase de éster de colesterol. Bom, para o cortisol livre iniciar o processo de conversão em cortisol e passar pela primeira etapa do processo da síntese de cortisol, ele precisa chegar dentro da mitocôndria. Como vocês podem ver, é na mitocôndria que eu tenho a enzima que realiza a primeira etapa do processo de produção do cortisol. Como isso acontece? O cortisol livre, através de proteínas transportadoras, proteínas carreadoras, é levado para a membrana externa da mitocôndria, sendo que existe uma proteína que é chamada proteína STAR, que é a proteína regulatória esteroidigênica aguda, que ela faz o que? Ela transporta o cortisol livre da membrana externa para a membrana interna, onde está a enzima que vai fazer a conversão do cortisol livre em pregnenolona, que é para dar início à produção do cortisol. Então, como vocês podem ver, essa proteína está é muito importante. Então, pessoas que têm alguma mutação nela e que apresentam deficiência dessa proteína vão ter uma deficiência da produção do cortisol. Bom, aqui seria toda a cascata de reação que ocorre para chegar do colesterol até o cortisol.
Eu não quero que vocês decorem nem fiquem quebrando a cabeça com isso, porque isso não é importante. O importante é saber que existe uma cascata de reações até chegar no cortisol. E que através do colesterol eu posso ter dois caminhos. Um caminho, esse aqui, pregnenolona, progesterona, que vai chegar até em corticosterona, e outro caminho, que é o da 17-OH-progesterona, que vai resultar no cortisol. E a gente na aula de hoje está focando no cortisol. Então, através do colesterol, na zona fasciculada, existe uma cascata de reações, com várias enzimas são envolvidas, que vão resultar na produção do cortisol. É isso que eu quero que vocês entendam. É importante falar também que o cortisol é transportado no nosso sangue ligado a algumas proteínas. Principalmente, quase todo o cortisol, 90%, é ligado a uma proteína chamada transcortina, ou CBG, globulina ligadora de corticosteroide. Uma pequena parte, de 5 a 7%, é ligada à albumina. Então, essas são as proteínas que carregam o cortisol no sangue. E sobre o metabolismo do cortisol, é importante a gente falar do fígado, porque o fígado é o sítio predominante de inativação do hormônio. Então, após o hormônio, o corticoide, executar a sua ação fisiológica, ele é inativado no fígado. Após a inativação dele no fígado, o fígado próprio, esse órgão, vai conjugar esses esteroides ativos e inativos do cortisol, né, com a glicuronida ou sulfato. Assim, facilita a secreção e essa secreção ocorre mais rapidamente pelos rins. Então, apesar do cortisol ser fisiológico e essencial, o excesso dele pode trazer malefícios. Então, é importante esse papel do fígado na inativação e na secreção através dos rins. A meia-vida do cortisol circulante é por volta de 70 minutos, então rapidamente ele tem o seu efeito fisiológico e depois ele já é inativado para ser secretado. É importante falar que existe um processo no cortisol que é a inativação reversível e não a inativação definitiva. Então, como a gente pode ver aqui, o cortisol sofre a ação de uma enzima chamada 11-beta-HSD2 e ele é inativado e se transforma em cortisona, sendo que essa inativação não é definitiva. Uma outra enzima, a 11-beta-HSD1, pode converter novamente a cortisona em cortisol. Esse processo de reativação ocorre em tecidos que expressam o receptor glicocorticoide, o GR. Quais tecidos são esses, Matheus? O fígado, o sistema nervoso central, o tecido adiposo e a pele. Por isso que existe a gente vê comumente aqueles cremes de cortisona que o médico passa para pacientes que estão com alguma parte da pele inflamada. Por quê? A cortisona, quando eu vou passar na pele, vai ser convertida pela enzima 11-beta-HSD1 em cortisol. E o cortisol, como vocês vão ver mais na frente da aula, tem um papel anti-inflamatório, anti-imunológico e diminui a resposta inflamatória naquele local. Então, esse processo, essa cortisona, pode ser benéfico para alguns pacientes que estão com a pele inflamada. Bom, agora a Juliana vai continuar a aula e vocês vão ver outras partes desse assunto. Valeu, pessoal! Olá, meu nome é Juliana e agora nós vamos continuar a nossa videoaula falando um pouco sobre as ações fisiológicas do cortisol. Bom, nós vimos que o cortisol é um glicocorticoide produzido na suprarrenal, que muitas vezes pode ser chamado de hormônio do estresse, mas essa não é somente a sua função. Ele tem diversas ações fisiológicas no sistema metabólico, no trato gastrointestinal, no sistema psicológico, renal, imune, assim como no tecido muscular, ósseo e no sistema reprodutor. Bom, dentre as ações metabólicas, o efeito mais importante do cortisol é sua atividade protetora contra a hipoglicemia. Para controlar a concentração de glicose sanguínea, a gente tem dois principais hormônios, o glucagon e a insulina. O glucagon ele é um hormônio secretado em resposta à diminuição da glicose, ou seja, o glucagon ele faz aumentar os níveis de glicose no sangue. Já a insulina, ela tem um efeito contrário, ela diminui os níveis de glicose no sangue.
Contudo, em quadros de ausência de cortisol, o glucagon não consegue responder de forma adequada a um quadro de hipoglicemia. Então, o cortisol ele é necessário para a atividade efetiva do glucagon e das catecolaminas, adrenalina e noradrenalina. Então, a gente diz que ele tem um efeito permissivo sobre esses hormônios. Então, resumindo, o cortisol ele aumenta a glicose sanguínea, ou seja, ele nos protege contra uma hipoglicemia. E como que ele aumenta essa glicose sanguínea? Através de estímulos à gliconeogênese hepática. Mas o que é isso? Vamos destrinchar a palavra gliconeogênese. Glico vem de glicose, neo vem de nova e gênese vem de formação. Ou seja, vai ser uma formação de glicose a partir de substratos, como proteínas ou gorduras. E é daí que a gente vai ter a proteólise, a quebra de proteínas para virar esse substrato para gerar a glicose, como a gente vai ver mais na frente. Dentre as ações do cortisol, a gente tem também ações no sistema cardiovascular. Então, ele exerce efeitos positivos sobre esse sistema. Então, o cortisol aumenta o débito cardíaco, podendo aumentar tanto o volume sistólico quanto a frequência cardíaca, e ele também aumenta a pressão arterial. O cortisol também estimula a síntese de eritropoetina, que é um hormônio que vai estimular a produção de hemácias, de células vermelhas. Em uma situação em que não há cortisol, vai ocorrer anemia, e quando houver um excesso de cortisol, pode ocorrer a policitemia, que é uma elevação, um aumento na quantidade de hemácias. No sistema reprodutor, a gente sabe que a reprodução ela exige um grande gasto de energia do nosso organismo. Então, o comportamento e a função reprodutora estão diminuídos em situação de estresse. Uma vez que o cortisol ele diminui a função reprodutiva no eixo hipofisário e gonadal. Então, o corticoide ele tem essa função de diminuir a função reprodutora e o comportamento reprodutor no eixo todo, tanto na mulher quanto no homem, a nível hipofisário, hipotalâmico e gonadal. Sobre o tecido ósseo, um dos efeitos principais do cortisol é diminuir a absorção intestinal de cálcio, ou seja, o cálcio que você ingere na sua alimentação, ele não vai ser bem absorvido pelo intestino. Assim como o cortisol também, ele diminui a reabsorção renal de cálcio, ou seja, vai ser eliminado mais cálcio na urina. E esses dois mecanismos, eles contribuem para a diminuição da concentração de cálcio no sangue, o que pode gerar quadros de aumento de fratura óssea e também de osteoporose. Então, se esse cortisol ele está aumentado, ele está em excesso e por longos períodos, ele vai promover essa incidência maior de diminuição da concentração sanguínea de cálcio, que pode levar a esses dois quadros aqui de fraturas e de osteoporose. Sobre o tecido conjuntivo, o cortisol ele inibe a proliferação de fibroblastos e a formação de colágeno, que são substâncias que dão a viscosidade, que dão a aparência bonita e de pele jovem. Então, por isso que em altas concentrações de cortisol, a pele pode se tornar fina e facilmente danificada. Assim como a rede de tecido conjuntivo, que dá suporte aos capilares sanguíneos, também é comprometida em altas concentrações de cortisol, o que pode levar a equimoses, que são a ruptura de pequenos vasos sanguíneos que podem resultar em manchas roxas arroxeadas na pele. Já sobre o sistema renal, o cortisol ele inibe a secreção e a ação do hormônio antidiurético. Então, vamos lá.
o cortisol vai inibir tanto a secreção como a ação do hormônio antidiurético. Então, se o meu ADH estiver inibido, eu vou ter uma menor reabsorção de água e uma maior excreção de água, ou seja, a pessoa vai urinar mais quando o ADH está inibido. Já na ausência do cortisol, a ação do ADH ela é exacerbada. Então, eu vou ter uma maior reabsorção de água pelo sistema renal, o que vai ter uma excreção de água diminuída, ou seja, vai acabar promovendo uma retenção urinária maior. Então, quando a pessoa ingerir uma quantidade maior de água, e na ausência de cortisol, vai ser difícil fazer esse balanço hídrico, porque a excreção de água vai estar diminuída. Além disso, o cortisol ele aumenta a taxa de filtração glomerular, tanto por aumentar o débito cardíaco, a gente já viu isso sobre as ações do sistema cardiovascular, quanto por agir também diretamente sobre os rins. Já sobre o tecido muscular, a gente vai ter um aumento dos níveis de cortisol, gerando fraqueza muscular e dor. E essa fraqueza ela tem várias origens, só que principalmente a proteólise excessiva que vai ser induzida pelo cortisol. E como eu já expliquei, essa proteólise, essa quebra de proteínas, vai ter a função de gerar substrato para que possa ser formada a glicose, para aumentar a glicemia. Além disso, o aumento do cortisol pode levar a um quadro de hipocalemia, ou seja, as células vão ficar menos excitáveis, vai se tornar então mais difícil despolarizar a membrana celular, o que também vai gerar um quadro de fraqueza muscular. Já sobre o trato gastrointestinal, a gente sabe que o cortisol ele exerce um efeito estimulante positivo sobre a mucosa do trato gastrointestinal e que na ausência do cortisol vai ser diminuída a mobilidade, a mucosa vai se degenerar e a produção de ácidos e de enzimas vai estar diminuída. Além disso, o excesso de cortisol, ele estimula o apetite e ele está frequentemente associado ao ganho de peso. Além disso, esse excesso de cortisol também estimula o aumento da secreção de ácido gástrico, o que aumenta também as chances de desenvolver úlcera gástrica. Sobre os efeitos psicológicos, a gente tem que tanto níveis elevados quanto deficitários de cortisol estão associados a distúrbios psiquiátricos. Então, níveis aumentados de cortisol inicialmente pode promover uma sensação de bem-estar. Contudo, a exposição excessiva a esses níveis elevados pode induzir a uma labilidade, uma instabilidade emocional e até a depressão. A gente sabe que tanto a forma neurogênica do estresse, como o medo, a ansiedade, assim como a forma sistêmica de estresse, como a hipoglicemia, um trauma ou uma hemorragia, vão levar à liberação de CRH, hormônio liberador de corticotrofina. E esse CRH, a gente já viu, ele estimula a liberação do cortisol. Então, a gente vai ter tanto essas formas de estresse, tanto a neurogênica como a orgânica, estimulando essa liberação de CRH e, consequentemente, cortisol, quanto a gente tem também uma regulação diária desse CRH, que é feita pelo núcleo supraquiasmático. E essa regulação diária a gente chama de ciclo circadiano, que a gente vai ter aqui relacionado a quantidade de cortisol plasmático relacionado com o período do dia. Então, logo ao amanhecer, nas primeiras horas do amanhecer, a gente vai ter um aumento de CRH e, consequentemente, de cortisol, estimulando o nosso despertar. E promove, como a gente já viu, dentre os efeitos do cortisol, o aumento dos batimentos cardíacos e da pressão arterial, o que faz com que a gente acorde. É esse aumento de cortisol que promove esse nosso despertar também, né?
Só que esse nível de cortisol, ele vai diminuindo ao longo do dia, atingindo os menores níveis à noite. E também é isso que mantém um equilíbrio enquanto a gente está dormindo, que diminui os batimentos do coração e também diminui a pressão. Então, a gente consegue manter esse equilíbrio enquanto a gente está dormindo. Desse modo, se a gente tiver um aumento do cortisol à noite, por exemplo, por um estresse, ou algum acidente, ou mesmo algum estresse de origem neurológica, né, psicogênica, um medo ou alguma ansiedade, vai aumentar os níveis de cortisol à noite, o que vai levar a uma dificuldade para dormir, causando a insônia, e também a diminuição do sono REM, que é movimento rápido dos olhos, que é a fase mais profunda do nosso sono. Então, a gente tem esses efeitos psicológicos do cortisol que são muito importantes e refletem muito na qualidade de vida das pessoas. Outros efeitos do cortisol estão sobre o desenvolvimento fetal. O cortisol ele é necessário para o desenvolvimento normal do sistema nervoso central, da retina, da pele, do trato gastrointestinal e dos pulmões do feto. E principalmente na fase final da gestação, devido à indução do cortisol, é que os pulmões vão sofrer uma fase de maturação que permite o início da respiração ao nascimento. Como um hormônio de estresse, o cortisol desempenha um importante papel na manutenção e equilíbrio do sistema imune e, juntamente com a adrenalina e noradrenalina, promovem a inibição das substâncias pró-inflamatórias, como, por exemplo, as interleucinas 1, 2, 6 e 7 e o TNF, que é o fator de necrose tumoral, e estimulam a produção das substâncias anti-inflamatórias, como as interleucinas 4, 10 e 13. O cortisol, através da lipocortina, inibe a fosfolipase A2 e também inibe diretamente a ciclooxigenase, que, como dá para ver, são enzimas muito importantes na síntese de leucotrienos, prostaglandinas e tromboxanos, que são substâncias pró-inflamatórias. Em resposta a uma lesão ou a um agente patogênico, ocorre a liberação dessas substâncias pró-inflamatórias, promovendo um aumento do fluxo sanguíneo para a região, um aumento da permeabilidade capilar e uma migração de células do sistema imune que, por diapedese, chegam à região, como os leucócitos que migram para o local da lesão. Esses efeitos são inibidos pelo cortisol. Análogos de glicocorticoides são utilizados farmacologicamente tanto devido às propriedades anti-inflamatórias como devido às propriedades imunossupressoras. O cortisol diminui a quantidade de linfócitos T circulante e a capacidade deles de migrar para as regiões do corpo. Alguns exemplos de glicocorticoides que são utilizados como betametasona, cortisona, dexametasona, fludrocortisona, hidrocortisona, metilprednisolona, prednisona e prednisolona. Vários estímulos podem aumentar os níveis de cortisol, como por exemplo, sono, estresse, hipoglicemia, emoções, situação de frio, mas também de calor intensos. Até outros mais complexos, como trauma, uma infecção, uma injeção de noradrenalina e cirurgia. Como que a gente sabe a relação entre o cortisol e o estresse? Através de alguns experimentos. Esse é um experimento feito com um rato e o estresse causado por uma fratura da tíbia e da fíbula no tempo zero. Observa-se, portanto, um aumento das quantidades de corticosterona. A corticosterona é da classe dos glicocorticoides e é liberado no córtex adrenal dos roedores. Percebe-se também um aumento da cortisona. Essa reação rápida do córtex adrenal de um rato ao estresse causado por a fratura, percebe-se o aumento desses níveis e percebe-se também a relação do cortisol na resistência ao estresse e à inflamação. Praticamente qualquer tipo de estresse, seja físico ou neurogênico,
provoca um aumento imediato e acentuado na secreção de ACTH pela hipófise anterior, seguido por um grande aumento na secreção adrenocortical de cortisol, como já foi explicado na produção do cortisol. Embora saibamos que a secreção de cortisol frequentemente aumenta consideravelmente em situações de estresse, não sabemos por que isto representa um benefício para o organismo. Portanto, sabe-se que o estresse aumenta os níveis de cortisol, que irão diminuir as ações do sistema imune e pode deixar o organismo mais exposto a agentes infecciosos em geral. E é isso por essa aula. Convido a todos a participar da próxima aula com o tema Por que os hipertensos fazem parte do grupo de risco. Essas foram as referências da aula. Convido também a todos a acessarem o Instagram da nossa monitoria remota e do nosso projeto. Aqui está o link do projeto e seguir o nosso Instagram para ver os nossos posts e ficar ligado nos próximos vídeos e também fazer parte da nossa pesquisa. É só entrar no link lá na bio do Instagram e procurar pelos formulários. Gostaríamos de agradecer ao ICBS, a Monitoria Online, o projeto da Prograde, a PROEX e aqui o projeto de extensão Biossegurança na Covid-19.